Pelo que a gente tem já divulgado, professor Mairovich, fica claro a culpa dos irmãos Brazão? Como é que o senhor analisa esse início de julgamento do Supremo Tribunal Federal? Tem vários pontos, inclusive esse que você bem coloca. Mas eu começaria por essa alegação da defesa, que não teve acesso a todos os documentos. A lembrar que as defesas tiveram um prazo de 15 dias para apresentar a manifestação técnica. E estão alegando que se manifestaram nesse prazo de 15 dias, mas não tiveram todos os documentos. Então, todas as oportunidades para apresentar uma defesa ampla, segundo garante a Constituição. Se isso efetivamente ocorreu, o melhor caminho, evidentemente, é se reabrir, atenção, se reabrir o prazo de 15 dias e aí com acesso a todos os documentos para que não se alegue cerceamento de defesa e essa ampla defesa é uma garantia constitucional. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que se coloca muito é que e em cima de uma errada jurisprudência, errada, vou repetir, do Supremo Tribunal Federal, de que a delação, por si só, não serve para nada, absolutamente nada. Não serve para condenar e representa um constrangimento ilegal no caso de uma denúncia aceita. Ora, não é assim no mundo civilizado, porque uma delação, se ela vem apoiada em indícios com lastro e presunções com suficiência, essa delação é válida. E por que assim no mundo civilizado? Pela seguinte razão: existem crimes, e é esse o caso da Marielle, onde tudo é planejado, preparado, feito às escondidas. Então, é muito difícil a obtenção de provas. E, nesse caso, até o chefe da polícia é denunciado como envolvido, e, como lembrou a Raquel, despistagens ocorreram o tempo inteiro. Então, a hora do Supremo rever essa posição e considerar o que a confirmação de uma delação se vier apoiado em indícios com suficiência, com lastros e em presunções. E a denúncia, atenção, a denúncia é impecável a respeito disso, é muito bem feita. Eu citei até em artigos o que ela constrói um mosaico, pedra por pedra, onde mostra o que uma sequência lógica e uma conclusão, isso é importante, uma conclusão lógica, e vai a resposta à pergunta, Fabiola, de que existem sim elementos suficientes para a responsabilização dos mandantes. O executor é o Rony Lessa, e aqui cabe uma pergunta: o Rony Lessa jamais teria interesse em matar a Marielle, a não ser por uma paga ou por uma promessa de pagamento, uma promessa de um benefício que foi feita. Então, essa denúncia, repito, é impecável e deverá ser recebida pelo Supremo Tribunal Federal, porque, como lembrou o Josias, na dúvida, nessa fase primeira, o que prevalece? Presunção do quê? A presunção de que o Estado deve prosseguir para poder demonstrar a responsabilidade. Em dúvida, pró-sociedade. Outro ponto, Flávio Dino está impedido, ele já se manifestou sobre isso. Vão jogar de novo fora as leis processuais? Ele já se manifestou, ele já emitiu juízo de valor, ele já tem, portanto, uma posição. E quando isso ocorre e
todo mundo leu, e a manifestação do Dino, que era importante quando ele foi ministro, ele se conduziu bem, só que ele não pode participar. Outro ponto importante que o Josias levanta é a questão da competência. Será ou não o Supremo competente? E a primeira coisa que se faz num julgamento, ensinam todos os livros de processo, é a verificação do juiz natural. Se o tribunal é o juiz constitucional, previsto na Constituição e nas leis, para julgar. E vamos à jurisprudência do Supremo. A jurisprudência do Supremo de agora, o que diz? Que o Supremo não é competente. Mas a jurisprudência anterior, o que dizia? Dizia que bastava ter o cargo, ser deputado, ser conselheiro, bastava isso. Qual das duas jurisprudências o Supremo vai usar agora? A atual ou a passada? Já que está em fase de alterações também essa questão. Então, essa é uma questão sobre o foro decorrente de prerrogativa de função, que se diz foro privilegiado. E isso o Supremo terá de analisar sem dúvida alguma e já nesta fase. Repito, porque a primeira coisa que faz um juiz é ver se ele é competente, se ele tem a competência, a atribuição. Professor Mairovitch, até Fabiola, aproveitando que você está aqui, eu queria falar uma coisinha a respeito da delação premiada, porque, por exemplo, esse caso aí da Marielle e o fato do Rony Lessa ter feito uma delação, né, isso de certa maneira pode blindar um pouco essa ideia de acabar com a delação? Como é que o senhor vê o impacto disso em relação a esse projeto da delação, professor Mairovitch? Bom, esse projeto da delação é contraria o próprio instituto jurídico da delação, que foi criada no século XIX, atenção, em 1853, pelo alemão filósofo Rudolf von Jhering. Ele disse que o crime estava se sofisticando e que se chegaria num ponto em o Estado, pela sua polícia, não conseguir nada, os verdadeiros nomes, os verdadeiros autores. Então, deveria premiar. E ele que fala pela primeira vez na história em direito premial, em prêmio por delação. Isso é do século XIX. Foi usado em vários casos nos Estados Unidos, na Itália, sobre criminalidade organizada e sobre corrupção. Agora, se tirar o quê? Aquele que está preso e não permitir que ele delate, isso viola um instituto, porque a delação é no interesse, repito, isso está até no Jhering, no século XIX, é no interesse da sociedade, que não quer ver impunes os crimes e não quer também que sejam punidos os inocentes.